mas o Flamengo terá jogos com menos baixas por lesões em 2 meses. Em 2 meses, em 60 dias, que o Flamengo não enfrentava um adversário com tão poucas baixas por lesões, igual será o próximo jogo contra o Fortaleza, né? O departamento médico começa a se esvaziar lá no Flamengo e isso, de certa forma, ajuda o trabalho do técnico Paulo Souza para ganhar novas opções na hora de formar o time do Flamengo ou até durante a partida nas suas mexidas. E aos poucos o Paulo Souza vai ganhando aí esses reforços do departamento médico que vai se esvaziando, que o torcedor rubro-negro tanto espera, né? No início do ano nós tivemos uma época ali, uma ou 2 semanas, não sei se o Rafa vai lembrar, que a gente falava, né? Falava, olha, não tem ninguém no departamento médico, só tem o Rodrigo Caio. A gente falava isso, né? Exalando felicidade, que é o que de fato deixa todo mundo satisfeito quando você vê um departamento médico vazio. E o Flamengo está quase chegando lá. Nesse momento agora, só tem 3 baixas certas por lesão, né? Se eu não me engano, vou até buscar o nome dos 3 envolvidos, né? É o Santos, né? O goleiro Santos, o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Matheus França. Os 3 são os únicos, né? Podemos dizer assim, no departamento médico. Rafa, é difícil a gente falar desse assunto, porque quando a gente fica feliz com 3 jogadores no departamento médico, a gente deveria estar puto ainda, porque 3 ainda é muito. Né? Se você olha os nossos principais adversários, né, os postulantes pelo título, você não tem esse costume de ter 3 jogadores no departamento médico e ainda por um tempo maior. Como é que você vê essa recuperação do departamento médico aí, com aquela safra que a gente chegou a ter 12 jogadores no departamento médico e agora, né, pensando por esse lado, só temos 3. Como é que você avalia isso? Boa observação. Primeiro, só quero mandar um alô para o Rodrigo Pereira. Parabéns, o cara tá sacando legal. Ele viu que esse aqui é um manto de modelo de jogador. Eu não teria reconhecido. Mas vamos falar sobre a pergunta do Arthur. Arthur, nenhuma análise nossa pode fugir do contexto. Quando a gente fica feliz com 3 jogadores só, entre aspas, no DM, é porque a gente tinha um contexto de um DM lotado. A gente chegou a falar que havia um time no DM, um time bom. Havia um time que você poderia botar para jogar e jogar o brasileiro até com uma certa tranquilidade. Tinha goleiro, tinha lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo, volante, tinha de tudo. Então, a gente precisa, no mínimo, conseguir enxergar o seguinte: conforme os jogadores estão saindo do departamento médico, a gente não vem acumulando mais lesões. Isso é muito importante para o trabalho do Paulo Souza, para o desenvolvimento desses jogadores, para os jogadores pegarem ritmo. Então, é uma notícia boa, sim. A gente tem que fazer a ressalva que o Flamengo já sofreu muito esse ano, com certeza. Mas eu acho que, pelo contexto, agora é hora de celebrar. Até porque, se a gente for olhar quem são esses jogadores, né? O Santos tem uma contusão muscular, mas o Fabrício Bruno ele teve uma contusão rara, uma contusão óssea, que gerou até uma cirurgia. E nós temos o França, que tem uma fratura, uma lesão de contato. Então, aquele surto de lesões musculares no Flamengo parece que ficou para trás. Lógico, eu não posso falar dos próximos dias, mas era algo que eu tinha muita expectativa com a chegada dessa preparação física, especificamente do Luiz Salles, do Antônio Gomes, já falei várias vezes deles aqui, como preparadores físicos que têm como carro-chefe, eles trabalham muito essa questão da recuperação dos jogadores e prevenção de lesão muscular. Algo que me decepcionou muito no começo. O Flamengo não teve nenhum tipo de melhora assim que eles chegaram, mas talvez aí ao longo do tempo o Flamengo vá recuperando esse plantel que está sempre pronto. Sim. E assim, você poder ter todo o elenco à disposição, considerando que o Flamengo joga Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, é a diferença entre você perder e você ganhar uma competição. Um departamento cheio te pune de tal maneira que você perde um brasileiro. Às vezes você não tem quem colocar. Às vezes você tem o Léo Pereira para colocar. Às vezes você poderia ter uma situação melhor e não tem. Então, eu não vou fazer nenhum tipo de ressalva, Arthur. Eu vou só comemorar. 3, o Santos já tem perspectiva de voltar.
O França acho que voltou, acho que veio para a transição hoje. Matheus França já está em transição, deve voltar em julho ou agosto. E o Santos pode voltar até contra o Cuiabá e contra o Inter. Então, no horizonte, eu enxergo o Flamengo com todos os jogadores entregues, a comissão técnica e nenhum departamento médico, que para nós seria um sonho muito grande, Arthur. Para mim também seria um sonho muito grande, Rafa. E eu fico satisfeito, cara. Eu fico satisfeito porque, tipo assim, no primeiro momento que você pensa nessa notícia, nessa informação, você fica meio ainda frustrado porque, pô, o ideal é ter no máximo um, tá ligado? E é complicado isso, porque a gente tem que entender que o Flamengo teve 12 jogadores no departamento médico. E aí, independente de todas as críticas que esse departamento médico sofre, com toda razão, diga-se de passagem, é louvável, né? A gente sair de 12 para 3. E isso pode ajudar muito o Paulo Souza, que vive uma montanha russa, né? Que só desce, diga-se de passagem. E você ter mais jogadores à disposição, isso pode ajudar o trabalho do cara, porque também né? Não vou falar a gente, não, porque a gente é muita gente. Mas eu vou falar por mim, sinceramente. Quando eu vejo o técnico fazer uma cagada, eu chego e falo assim, pô, mexeu errado, colocou fulano de tal, colocou ciclano. Por um lado, eu faço a crítica. Por outro, eu falo, porra, mas se não fosse esse cara, quem entraria? Eu começo a me perguntar, tipo, quais são as opções? E às vezes a gente não faz esse exercício de quais opções o cara tem. A gente não pensa isso. E numa dessa, ter 12 jogadores no departamento médico e agora ter 3, isso pode fazer diferença. Então, por exemplo, sei lá, jogador que eu não gosto, por exemplo, Vitinho, não gosto do Vitinho. Mas, numa determinada situação de jogo, eu prefiro que entre o Vitinho do que um outro cara que eu não acho que vai fazer tanta diferença assim, entendeu? Então, numa dessas, quando você pode ter a oportunidade de entrar um Vitinho e esse cara produzir algo diferente para ajudar o time a ganhar, vai ser bom para quem? Para o time, para a torcida e para o técnico, principalmente. Então, numa dessa, ele ganha muito com isso. Ele ganha muito com isso. E a minha esperança é o Flamengo zerar esse departamento médico exatamente para a gente ver como é que vai ser a coisa.